Bem, é uma satisfação estar aqui nesse seminário e conversar com você sobre uma parte que eu considero fundamental da agroecologia e que eu chamei aqui hoje de agroecologia animal. Entendam como quiserem. Eu gostaria de começar sustentando uma opinião minha que eu tenho, uma convicção de que não existe agroecologia separada do componente vegetal do componente animal. Eu penso e considero que a agroecologia necessariamente implica na completude do componente vegetal e do componente animal. E isso por um motivo muito simples. É exatamente o vegetal aquele capaz de realizar a fotossíntese e de captar a energia solar, que é, em tese, infinita, pelo menos no nosso tempo, né? Transformando essa energia solar em matéria, em produto, em tudo praticamente que a gente tem na Terra, que se move, vem da energia solar. E é o vegetal que tem a capacidade de fazer isso. Por outro lado, é o animal, utilizando-se do vegetal, que produz os dejetos animais, que são o melhor fertilizante que existe na natureza, mesmo considerando os fertilizantes sintéticos, e que são os únicos capazes de recuperar e manter a fertilidade de um solo. E eu tenho uma evidência bastante eloquente para isso que eu estou dizendo. Não existe nenhum ecossistema no planeta que não tenha convivendo o elemento animal e o elemento vegetal. Então, vamos lá. Essa foto é uma foto que mostra vacas leiteiras em PRV, em pastagem, né? E é apenas ilustrativa do início. Não, essa foto é no Canadá. Mas poderia ser no Brasil. Poderia ser aqui na região de Lages, Campos Novos, sem nenhum problema. Bem, e se eu falei que eu considero que o componente animal e vegetal são fundamentalmente complementares dentro da agroecologia, e como nós vamos falar de agroecologia animal, eu vou começar falando daquilo que deve ser a base da criação animal agroecológica, que é o pasto. Pasto, as pastagens e como nós a manejamos. E para entender isso, dentro de uma perspectiva agroecológica, é preciso entender um pouco como que os animais, e aqui personalizada na figura da vaca, e as pastagens apareceram e coevoluíram no planeta. O André Voisin, no seu livro Produtividade do Pasto, que é um dos livros mais importantes para se entender manejo agroecológico de pastagem, ele diz o seguinte: existe o pasto e existe a vaca, mas também existe a vaca que pasta o pasto e o faz 6 meses por ano. Parece uma bobice de criança essa frase, mas ela não é, ela tem uma profundidade muito grande. Se vocês forem hoje, por exemplo, no congresso da SBZ, Sociedade Brasileira de Zootecnia, e derem uma examinada nos anais de uma reunião da SBZ, vocês vão ver ali mais ou menos uns 400 trabalhos, resumos, sobre forragens. E em nenhuma desses trabalhos está o animal presente, só a forragem. Efeito da adubação, efeito do regime de corte, comparação de variedade, etc, etc, etc. Aí vocês vão lá na seção Nutrição de Ruminantes e vocês vão encontrar outros 300, 400 trabalhos com a vaca. Aí é a vaca, a resposta da vaca a uma ração com mais proteína, com menos proteína, com um piso assim, com um piso assado, enfim. Você nunca vê o pasto e a vaca junto na mesma pesquisa. E como diz André Voisin, não é? A vaca pasto, pasto. E no Brasil faz não 6 meses por ano, mas o ano inteiro. Quando nós examinamos a origem do bovino, de todos os bovídeos, né, não só do bovino, nós vamos dar com um animal que viveu... Não tem como apagar essas luzes aqui? Então, pessoal, aqui nesse quadro, a gente pode ver aqui esse animal, que é o... Nem consigo ler direito, o Pachyportax latidens, né? Ele é um ancestral, 6 milhões de anos atrás,
de todos os bovídeos, do bovino europeu, do búfalo asiático, do búfalo africano, do iaque, do gaur, enfim, de todos os bovídeos modernos, não é, que sobreviveram ao longo do caminho. E, mais ou menos, há 1 milhão de anos atrás, o ancestral do bovino, Bos primigênios, existe no planeta. E esses animais, eles foram evoluindo, através de muitas gerações, num ambiente, basicamente, de pradaria, ou seja, pastagens naturais. A vaca pastando pasto, automaticamente leva o pasto a uma reação àquele pastoreio. Então, tanto um quanto o outro, ao viver conjuntamente nesse ambiente, um dependendo do outro, eles coevoluíram, adaptando-se um à existência do outro. Então, vamos primeiro trabalhar o conceito de herbivoria. O que é herbivoria? Herbivoria é o consumo de plantas e partes de plantas por animais adaptados a comer plantas. Quando a gente fala animais, não é só a vaca. Há muitos animais que vivem de plantas. A vaca, a zebra, o cavalo, mas também borboletas, insetos, né? Muitos animais no planeta vivem de plantas. Como na interação predador-presa, essa relação direciona a adaptação em ambos sentidos, no herbívoro e na planta que consome. Então, essa foto aqui, que mostra uma leoa predando um búfalo africano, não é? Nos parece muito mais agressiva do que a foto do lado de uma vaquinha pastando um azevém, não é mesmo? Mas é porque a gente não pensa nunca do ponto de vista do azevém. Para o azevém, ele está sendo consumido, está sendo predado, né? Devorado. Então, essa planta, ao longo do seu processo evolutivo, ela teve que se adaptar a essa condição, a essa predação do herbívoro. E aí, essa planta que coevoluiu, que evoluiu na pradaria, nas pradarias, junto com os bovídeos, né, ela foi se adaptando ao pastoreio da seguinte maneira. Logo depois de ser pastoreada, ela era capaz de rebrotar. Então, ao rebrotar, ela consegue recuperar, através da fotossíntese, aquela energia que lhe foi tomada pelo herbívoro, fortalecer o sistema radicular, né, e se preparar ou para florescer e frutificar e deixar descendentes, ou para um novo corte, né? Então, essa adaptação, muito interessante, aconteceu ao longo de muitos anos, né, e dela resultaram aquelas plantas que André Voisin chamou de planta pratense, que é a planta capaz de, diversas vezes durante um ano, acumular em suas raízes e nas bases de seus talos reservas suficientes que lhe permitam um novo rebrote depois de cada corte e que resiste ao pastoreio, ao pisoteio. Desculpa. Ok. Eu peguei esse trabalho para fazer uma exemplificação do que nós estamos conversando aqui. Então, esse trabalho ele compara 3 plantas das terras altas lá do país de Gales, da Grã-Bretanha, onde vivem ovelhas, há muitos anos, há muitos séculos. Então, as 3 plantas escolhidas foram a Festuca rubra, Cynosurus cristatus e Antoxanthum odoratum. Essa planta Antoxanthum odoratum é uma planta que tem uma resistência ao pastoreio, à desfolhação, muito pequena. E a Festuca rubra tem uma resistência muito grande. Então, esses pesquisadores, que não estavam preocupados com a coevolução quando fizeram esse trabalho, estavam preocupados apenas com a resposta dessas plantas em termos de biomassa de raiz, biomassa microbiológica ao redor da raiz, né, e biomassa de brotação dessas plantas em resposta a diferentes regimes de cortes.
Então, todas as plantas foram cortadas aos 40 dias e depois eles impuseram 3 tratamentos. O tratamento que é o preto, sem corte por 60 dias. O tratamento do meio, que é o achurado, cortes a cada 2 semanas. E o tratamento da ponta de lá, que é o branquinho, cortes semanais, né? E os resultados foram basicamente os seguintes. Em termos de biomassa de raiz, que é a primeira figura lá de cima, não houve diferença entre espécies, mas houve diferença entre tratamentos apenas para essas 2 plantas aqui, que são mais resistentes ao pastoreio. Ou seja, fica demonstrado no primeiro quadrinho que as plantas que têm maior resistência ao pastoreio, que são aquelas que nós chamamos de plantas pratenses, têm a capacidade de, quando tem um tempo de repouso longo, acumular reservas das suas raízes, aumentando a sua biomassa de raízes. E esse é um elemento importante para o manejo das pastagens. No segundo quadrinho, não houve diferença entre espécies, mas houve diferença entre tratamentos para todas, exatamente na biomassa do rebrote. Então, o segundo quadrinho é a biomassa do rebrote, onde o tempo mais longo, né, de repouso, naturalmente fez com que a planta conseguisse emitir um número maior de brotos e tivesse uma maior biomassa de rebrote. Já a relação biomassa de raiz e biomassa de rebrote, que é esse quadro aqui de baixo, né, mostrou que a festuca rubra tem a pior relação, não a pior relação, mas uma relação muito próxima de 0, né, mostrando que a quantidade de biomassa de raiz é bem maior do que a brotação com o tempo de repouso, o que provavelmente está associada a uma maior resistência ao pastoreio, porque tem mais reservas nas raízes. Na prática, na aplicação prática desse conceito, a gente vê aqui nesse gráfico o que acontece numa planta pratense quando ela é cortada. Então, ela vai mobilizar as suas reservas nas raízes, são os carboidratos não estruturais, que tem em torno de 30%, baixa para menos de 10%, para ela iniciar a emissão dos primeiros brotos, que começam a realizar a fotossíntese. À medida que essa fotossíntese vai ficando mais acelerada, mais eficiente, e que a planta chega no que nós chamamos de labareda de crescimento, o que acontece é exatamente que há um crescimento muito grande da parte aérea, né, acima da terra, mas também da parte radicular. Então, a planta começa a repor aquelas reservas que foram mobilizadas para o rebrote. Até chegar um momento, não é, um momento teórico de corte, que não dá para prestar muita atenção no formato dessa sigmoide, associar com ponto ótimo de corte PRV, mas só para ilustrar, quando ela recupera a sua parte aérea, ela recuperou também a sua massa de raízes. E é por isso, esse processo ocorrendo seguidamente através dos anos, né, é por isso que no PRV resulta numa pastagem com uma massa radicular muito superior a pastagens não manejadas no PRV. Porque as pastagens não manejadas no PRV, o que acontece? A planta emite essa brotação aqui e a vaca volta nela e come a brotação. Até porque a vaca evoluiu aprendendo a comer as partes mais novas das folhas das plantas, não apenas porque elas têm mais nutrientes, mas também porque elas tendem a ser menos tóxicas. Então, é uma outra estratégia anti-herbivoria que a gente vai ver daqui um pouco. Ou não vai ver? Não vai ver. Então, esse quadro aqui do Hoffman, que está no livro do Church, mostra uma classificação dos ruminantes. Aí já não estamos mais falando de herbívoros, estamos falando de um grupo dos herbívoros, que são os ruminantes, né? Os animais com 4 estômagos, que ele didaticamente separou classificou esses ruminantes em 3 grupos em função da sua característica alimentar. Então, nós temos aqui, deste lado,
os seletores concentrados. São aqueles animais que se alimentam de brotos de plantas, de arbustos, né? E que têm uma necessidade de uma dieta com baixa fibra e muito nutriente. Então, tipicamente, esses animais, eles vivem em locais que têm arbustos, né? em subflorestas, né? Não vivem em campos abertos e se alimentam mais de brotos de folhas. São, em geral, também solitários, como o alce, né? Que é um animal solitário, e tem o rumen bastante simples, pouco desenvolvido, né? E com uma capacidade de digestão da fibra limitada. Então, ele precisa se alimentar muitas vezes ao dia, muitas vezes ao dia ele se alimenta, né? E busca bastante seletivo na busca do seu alimento. E aí tem outras características desse animal, porque essa característica dele está relacionada ao hábitat que ele vive. O animal não vive em grandes grupos, vive mais ou menos solitário, né? A estratégia de predação do animal é diferente, é de se esconder e não de fazer um grupo grande, né? E por aí vai. Não se expõe durante muito tempo comendo. Nos intermediários, nós temos ali a cabra como principal representante, né? Que está bem aqui no meio, e outros veados, como o veado vermelho, red deer, e outros cervídeos. Esses animais, eles estão numa situação intermediária. Alguns deles vivem em grandes grupos, como é o caso do caribu, né? O bisão, e eles têm o rumen já um pouco mais avançado, estão numa situação intermediária, e já tem uma dieta, utilizam uma dieta mais fibrosa, e são, em geral, animais pastadores. E aí nós temos os comedores de fibra. Esses são os animais pastadores por excelência. São os animais que têm poucas refeições durante o dia, passam durante longos períodos por uma posterior ruminação, têm um rumen bastante desenvolvido, bastante avançado, né? Que é um rumen muito desenvolvido para a digestão da fibra, é o animal que melhor digere a fibra. E aqui nós temos o bovino, né? E se nós colocássemos aqui nesse quadro o búfalo indiano, que não está, ele estaria ainda mais para lá, que ele ainda é um melhor aproveitador da fibra do que o bovino. Então, quando nós falamos na coevolução do pasto e do bovino, do pasto e do herbívoro, pastagem do herbívoro, a gente tem que pensar em toda essa condição que ocorreu ao longo de muitos anos e que engendrou algumas características, tanto nas plantas quanto nos herbívoros. Conhecendo essas características, nós teremos as ferramentas para propor um melhor manejo da pastagem e dos animais na pastagem para otimizar o uso da pastagem. E isso é a maneira de fazer na agroecologia. Não apenas o bovino ou o herbívoro e o pasto coevoluíram no ecossistema pastoril, mas também muitas outras espécies. Um ecossistema pastoril não tem só vaca e pasto, tem inseto, tem minhoca, tem aves, tem ratinho, tem vários outros pequenos mamíferos, vários outros organismos que, juntamente com esses animais, coevoluíram no mesmo ambiente. Então, num ecossistema pastoril, a presença dos herbívoros e outras perturbações, fogo, geadas secas, moldaram a vegetação campestre, as pradarias, em um processo coevolutivo. Essa vegetação é dependente em quantidade e qualidade dessas ocorrências, e o nível de perturbação vai levar a maior ou menor diversidade. Analogamente, o manejo da pastagem resultará em maior ou menor diversidade e predominância de espécies forrageiras. O ecossistema pastoril é também hábitat de outros organismos, insetos, pássaros, pequenos mamíferos, etc. Então, a pastagem, o ecossistema campestre, é um sistema que é natural nesse ecossistema haver perturbações. Nos campos do sul do Brasil,
que vão aqui desde o Paraná até lá, entram pelo Uruguai e pela Argentina, né, os campos sulinos, onde tem pastagens nativas, até mais ou menos 8.000 anos atrás, havia mega-herbívoros habitando esses campos, que hoje não há mais. Então, esses mega-herbívoros, eles foram, vamos dizer assim, desapareceram com a glaciação que houve há mais ou menos 10.000 anos atrás, 8.000 anos atrás. De lá para cá, esses campos eles viveram sem a presença de herbívoros de grande porte. Tinha apenas o animal maior que tinha era a capivara. Então, o consumo de pasto, a perturbação no ecossistema campestre por esses herbívoros era muito pequena. Então, por que esses pastos naturais não se tornaram florestas? Nós temos aqui no Planalto Serrano, que vai aqui da região de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, que vai de Vacaria até lá, Palmas, no Paraná, exatamente, obrigado. Vocês podem ver que esses campos nativos, eles têm entremeado entre eles bosquetes de araucária, né? E por que a araucária não tomou conta? Por que não virou tudo uma floresta só? Por causa do fogo. Porque as espécies que tem nesses campos, principalmente a macega estaladeira e outras, né, com os verões quentes e secos, elas ficavam muito secas, com o tempo não eram consumidas, né, e, eventualmente, em algumas tempestades, um raio, uma coisa, botava fogo na macega e queimava rapidamente toda aquela cobertura vegetal, contendo o avanço da floresta. Durante 8.000 anos foi assim. E esses fogos ocorriam a cada 12 anos, a cada 15 anos, segundo se estima. O que, de maneira alguma, isso é um argumento para o uso do fogo como manejo de pastagem. Porque o uso do fogo que é feito recentemente, cada vez menos feito, né, como manejo de pastagem, ele é feito no final, nessa época do ano, no final do inverno, para permitir o rebroto do pasto de verão, de primavera. E a queimada natural, ela acontece exatamente no verão, no final do verão, no outono. Então, inclusive numa outra estação, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Há 500 anos atrás, quando chegaram os portugueses e espanhóis, trouxeram gado, trouxeram bovinos, esse ecossistema já estava, de alguma maneira, não era um organismo estranho ao ecossistema. É um ecossistema que, por algum tempo, já conviveu com herbívoros de grande porte. Então, essa perturbação, né, ela é normal do ecossistema pastoril e nós, como seres humanos, temos que procurar entender essas perturbações e manejar esses fatores na pastagem de maneira a obter o melhor resultado possível. E não simplesmente fazer como era 10.000 anos atrás. Aliás, eu quero dizer para vocês um dado bem interessante, que a produtividade da pecuária extensiva do sul do Brasil é a mesma produtividade quando habitavam os mega-herbívoros há 10.000 anos atrás. É exatamente a mesma. A lotação do campo é exatamente a mesma, 150 a 200 quilos por hectare. Tá? Então, nós estamos apenas 10.000 anos atrasados. A coevolução com um ambiente mosaico, espaço temporalmente altamente dinâmico, pré-adaptou as comunidades animais de ecossistemas campestres a regimes de perturbação. Os distúrbios esparsos e intermitentes que caracterizam os regimes naturais mantêm a variedade de níveis de perturbação que as diversas espécies campestres necessitam. Nesse sentido, tanto a ausência generalizada de perturbação, como seu excesso, por exemplo, o sobrepastoreio, são normalmente prejudiciais à biodiversidade de ecossistemas campestres, levando à redução da riqueza devido à perda da heterogeneidade do hábitat. Então, isso é um conceito bastante interessante. Se a gente pegar esses campos do sul, essas pastagens naturais, fecharmos e vedarmos qualquer uso de qualquer ser humano ou qualquer animal que não nativo, esse ecossistema provavelmente vai se empobrecer.
porque a tendência será a aparição de espécies vegetais mais robustas, mais lenhosas, daí a capoeira, e isso compromete o ecossistema campestre. Pode até virar outro ecossistema, mas aquele ecossistema natural fica comprometido na sua diversidade. Por outro lado, um excesso de animais, um excesso de pastoreio, quando fica, como a gente vê em muitos locais, o campo bem rapado, né? Também os recursos se esgotam e os outros organismos que dependem desses recursos naquele ecossistema para sobreviver, né, também acabam sendo prejudicados e você tem uma redução da biodiversidade. Quando nós trabalhamos com PRV, quem tem experiência com PRV aqui sabe, já vivenciou o que eu vou dizer agora, uma das coisas que ocorre é um aumento muito grande da vida do ecossistema. Aparece passarinho, aparece besouro, aparece pequenos mamíferos, né? Por que isso? Porque nós estamos manejando esse ecossistema pastoril, seja ele nativo ou não nativo, né, de uma maneira mais racional, de uma maneira a otimizar os seus recursos. E, com isso, nós promovemos a biodiversidade. Então, aqui eu só queria mostrar para vocês, né, que, além do fogo e do pastejo, outros fatores naturais ou antropogênicos que condicionam a composição e as características fisionômicas da vegetação dos campos incluem as secas, as geadas temporâneas, os eventos estocásticos de precipitação, o pisoteio por animais, silvestres ou domésticos, as roçadas periódicas e, muito importante, a concentração de nutrientes pela excreção de herbívoros, né? Então, aqui nós vemos vários modelos. Isso aqui é para sistemas extensivos de uso da pastagem, mas eu queria só mostrar que, basicamente, nós vemos aqui, né, essa condição de intensidade de pastoreio muito pequena ou muito grande, afetando a diversidade. Então, em geral, especialmente nos ecossistemas subúmidos, uma falta de pastoreio diminui a biodiversidade e o excesso também. Então, nós precisamos achar esse ótimo do uso das pastagens, né? Bem, vocês certamente estão achando, talvez, um pouco chato esses conceitos todos, né? Talvez vocês estavam esperando ver aqui alguns resultados assim mais, né, de comparativos ou coisas mais produtivistas sobre a produção animal agroecológica. Mas eu fiz questão de trazer esse tema para cá para mostrar para vocês o seguinte: quem não estuda esse tipo de conceito nunca vai saber manejar pastagem. Não entende. Toca-lhe adubo, toca-lhe veneno, lavra, gradeia, porque não entende. E nós, agrônomos, zootecnistas, veterinários, engenheiros florestais, etc., 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 nós vemos ecologia na faculdade de uma maneira muito, em geral, muito mal dada. Normalmente nem ecologia não é. Ficam falando de como que o veneno controla a população de insetos, não é ecologia, né? E normalmente, mesmo quando é bem dada, nós, alunos, eu estou falando nós, porque eu também já fui aluno, subestimamos a disciplina, achamos um saco aquele professor chato, né? E não damos importância e não estudamos, porque nós queremos saber como é que é para plantar milho, como é que é para criar galinha, como é que é para produzir leite. A gente está sempre pensando lá nas disciplinas mais para o final. E é muito importante nós termos esses conceitos, né, presentes, porque nada mais é a agricultura do que a aplicação dos conceitos de ecologia, de seleção natural e evolução. Então, o que viabiliza a vida na Terra? Como vocês sabem, é o Sol, né? E o Sol, ele produz, os vegetais produzem, através do Sol, a fotossíntese, que é capaz de realizar essa fantástica reação, tão simples quanto maravilhosa, de produzir matéria orgânica a partir da energia solar.
E é isso que viabiliza a vida na Terra. Se não tiver isso, não tem vida. Acabou a vida no planeta sem a fotossíntese temporal. Boa tarde, deputado. E aqui nós vemos a outra coevolução que ocorreu entre a vaca e a flora ruminal que habita o seu sistema digestivo. Então, se por um lado, através do processo de herbivoria, a vaca se adaptou à pastagem, a pastagem se adaptou à vaca, por outro lado, para viabilizar o uso dessa pastagem pela vaca, foi preciso que a vaca fizesse um outro negócio. Agora, com os micro-organismos ruminais, que incluem bactérias, protozoários e outros vários tipos de micro-organismos, que são capazes de quebrar essa ligação da celulose, bem entendido, tecido verde, né? A ligação glucosídica beta 1,4, que liga o carbono 1 com o carbono 4 de cada uma das moléculas, que nenhuma enzima produzida por algum organismo animal é capaz de quebrar. Então, se vocês tomarem, por exemplo, um monte de antibiótico e matarem toda a flora presente no nosso seco, né? E vocês comerem alface, um monte de alface, vocês vão aproveitar zero do alface. Tudo aquilo que a gente come de verde, de vegetal, de celulose, só é aproveitado porque, chegando lá no seco, é fermentado pelas bactérias e transformado em ácidos graxos e outros produtos que aí nós conseguimos aproveitar. E a vaca, ela desenvolveu o rumen, que é uma câmara formidável, de quase 150 litros, que abriga aquela flora ruminal, que é capaz de transformar a pastagem naqueles micro-organismos, todos os nutrientes que a vaca precisa. E um outro componente das coevoluções que é muito importante é exatamente a fertilidade dos solos de pasto, promovido pela bosta, que tem 1,5% de nitrogênio, 1,4% de P2O5, 1,5% de potássio, e mais a urina, que tem muito nitrogênio, né? E essa matéria orgânica em contato com o solo promove a biocenose, ou seja, promove a vida no solo, o movimento da vida no solo. A saliva da vaca promove o crescimento do pasto também, aumentando em 44% a velocidade de rebrota. Por isso que é importante a vaca comer o pasto e não você cortar o pasto e levar até a vaca. E a composição florística, também, de um ecossistema pastoril, é altamente dependente do manejo que houver com os animais. Muda completamente a composição florística de uma pastagem em função do manejo que você dá a ela. Então, voltando àquela frase do André Voisin, existe a vaca, existe o pasto, existe a vaca, mas também existe a vaca que pasta o pasto, e o faz 6 meses por ano. E aqui no Brasil o faz 12 meses por ano. E mais ainda, o fazem há milhões de anos, com consequências em todo o ecossistema pastoril. Tá? E agora vamos falar um pouco de agroecologia. A produção agroecológica, ela pressupõe, em primeiro lugar, a otimização dos recursos endógenos. O que são os recursos endógenos? Aqueles que estão presentes numa determinada unidade de produção, num determinado território, numa determinada região. Né? Idealmente, a agroecologia ela não seria realizada em uma propriedade, ela seria realizada em um território. E há muito tempo já, a IFOAM, que é a Instituição Internacional dos Movimentos Orgânicos, que abrange também a agroecologia, né, propõe que a produção orgânica deve ser num território. E hoje é muito evidente isso quando a gente vê o transgênico. O milho, ele viaja, o pólen do milho viaja com o vento, né, centenas de metros, até quilômetros, e não adianta nada você produzir um milho crioulo orgânico se o teu vizinho está produzindo milho transgênico e ainda por cima tocando veneno. Né? Então, mas não apenas pelo fator de contaminação, mas pelo fator mesmo de melhor eficiência no uso dos recursos endógenos. Uso intensivo da energia solar. Isso aqui é muito importante, gente.
é muito importante. Não é o uso da energia solar, é o uso intensivo da energia solar. E aí tem uma questão que a gente tem se batido sobre a agroecologia, que é a seguinte. Eu ontem estava lá em Viçosa, no seminário de agroecologia, do pós-graduação de agroecologia da Universidade Federal de Viçosa. E, na abertura, foram lá prestigiar a reitora, né, que também tem uma reitora, o diretor do CCA deles, das agrárias, a diretora do CCB deles, lá das biológicas, né? E o discurso do diretor das ciências agrárias deles foi um discurso muito simpático, muito de boas-vindas e tal, muito acolhedor. Mas, durante a sua fala, ele transpareceu claramente a seguinte visão. Não, a agroecologia é muito bom, que nós temos aqui convivendo agroecologia com agronegócio e tal, ainda mais porque nós temos que encontrar soluções para a população do planeta, que será 9 bilhões em 2050. Ou seja, claramente existe uma noção na cabeça das pessoas, em geral, que a agroecologia é para boutique. Vocês manjam comprar no supermercado e comprar na boutique? Tu vai no supermercado, tem tudo, tu enche o carrinho, leva para casa. Agora, eu queria um doce que não tem. Eu vou lá no lugar tal, tem aquele doce, que tu vai comer uma vez por ano, ou 2 vezes por ano, e que a população, assim chamada de baixa renda, leia-se trabalhadores, nunca terão acesso. Então, essa agroecologia não nos serve. Para mim, não serve. Essa agroecologia de boutique. A agroecologia que me serve é a agroecologia que em 2050 vai alimentar a humanidade. E não serão 9 bilhões, serão menos. Serão menos porque todas as previsões de aumento populacional que são feitas por todos os organismos falham para cima. A população brasileira, no último censo, era para ser 210 milhões, 190. A população do planeta era para ser, não sei os números, também foi menor. Por quê? Porque a curva de crescimento demográfico do planeta está em aceleração negativa, está desacelerando, está reduzindo. Cada ano aumenta menos a população. E a tendência é, inclusive, haver uma redução da população por um motivo muito simples, porque nós, humanos, também somos animais, também somos parte da natureza, e há uma limitação de recursos naturais, aonde a população vai ter que se adaptar a essa limitação. E nós, como seres supostamente inteligentes, deveríamos saber nos adaptar de maneira ainda mais fácil, né? Sem a catástrofe que ocorre na natureza, de muitas mortes e tudo mais. Bem, além do uso... Então, por que o uso intensivo da energia solar? Porque nós temos que usar a energia solar com muita eficiência para produzir muito alimento, de maneira limpa, sem depender dos insumos industriais, que esses já estão no seu limite. Se em 1960, para cada 1 quilo de nitrogênio, eu aumentava a produção de milho em 80 quilos, hoje, para cada 1 quilo de nitrogênio, eu colho 20 quilos de milho. Então, a eficiência de uso desses insumos industriais, ela é cada vez menor também, ela tem um limite, ela não é ad infinito, há um limite. E uma proposta de conhecimento intensivo. A principal arma da agroecologia é a inteligência. Bem, a criação agroecológica, ela tem um animal como sujeito e não como objeto do processo. O objeto resultado é a carne, leite, ovos, lã que são produzidas. Então, isso é o objeto, o animal não é o objeto. Porque a agroecologia considera o animal como um ser senciente, um ser que é capaz de reagir, de sentir dor, de expressar emoções, né? Então, na agroecologia, a finalidade da produção é o ser humano, notadamente o agricultor e sua família. E o centro da produção é o animal, enquanto ser dotado de vontade, sentimento e inteligência. Eu já comentei isso, nós podemos passar. Bem, outro conceito importante é o seguinte. Um sistema agrícola é necessariamente aberto.
Não existe sistema agrícola fechado. Por quê? Porque todo sistema agrícola troca matéria e troca energia. Então, ele é aberto. O que nós precisamos fazer? Precisamos maximizar, otimizar o uso da energia solar, né? E a energia fóssil que entra no sistema deve ser na menor quantidade possível e resultar na maior produção ou exportação de energia possível, né? Então, o principal insumo deve ser o sol. Me explico com esse exemplo. Para produzir grão, você coloca no modelo intensivo, você imputa 5 calorias de energia fóssil para colher no grão do milho 1 caloria. Para produzir pasto, você imputa 1 caloria de energia fóssil no sistema e produz 40 calorias no pasto. Então, a diferença é apenas 200 vezes. Vejam que esses dados aqui, se vocês forem buscar na literatura, vocês vão encontrar diferentes números. Não importa. Os números, porque tem diferentes metodologias, diferentes sistemas. Hoje, esse dado do grão é de 78, hoje já é muito mais eficiente. Agora, o que importa é a seguinte, a relação é mais ou menos essa. E se nós formos falar de PRV, ela é maior ainda. Não é de 200 vezes, é de 400, 500 vezes. Isso está para ser medido, só que eu não consigo nenhum aluno, Pedro, lá naquela pós-graduação, que queira avaliar essas coisas. Só querem fazer entrevista com o agricultor. Bem, então, se a gente analisar um feedlot, sabe o que é um feedlot? Feedlot são os confinamentos de gado de corte. Muito presente nos Estados Unidos, no Canadá. É a base da produção de carne bovina deles. No feedlot americano, para produzir 1 libra, que é 0,454 quilos de carne, 1 libra, eles gastam o equivalente à energia fóssil a 1 galão de gasolina, que é 3,8 litros. É o boi que tem o maior consumo de gasolina de quilômetro por litro da história. É absurdo isso. Então, é claro que lá a carne tem que ser muito cara, porque nós estamos comendo gasolina, literalmente. É petróleo, é literalmente petróleo, não é brincadeira. E eu ontem estive... Vamos ver essa aqui primeiro, depois eu conto a história de ontem. Quando nós vemos os sistemas de produção mais tradicionais, né, do camponês tradicional de 100 anos atrás, nós vemos que o consumo de energia era muito pequeno. Porque o que entra no sistema de produção tradicional? Trabalho humano, trabalho do animal, esterco da vaca, alguma produção de equipamento, né? Então, vocês vejam que os valores aqui são muito modestos. 400 a 500 quilocalorias por hora. O boi gasta 2.400 quilocalorias por hora de trabalho, né? O esterco da vaca tem 1.600 quilocalorias por quilo. Agora, comparem com os insumos industriais. Nós estamos falando aqui de milhares. O diesel, 11.450 quilocalorias por litro, comparado com 2.400 quilocalorias a hora do boi de trabalho, né? O nitrogênio, por que a ureia é tão cara? 14.700 quilocalorias por quilo. Isso aí é petróleo. Não é outra coisa, é petróleo. Inseticidas, 85.680. E o herbicida da Monsanto lá, 111.000 quilocalorias por quilo. É por isso que a produção do agronegócio é tão cara, o custo de produção é tão alto, porque tudo isso aqui, sem praticamente nenhuma exceção, vem do petróleo. E o nosso país, a pátria amada, importa quase 80% dos componentes dos adubos que fabrica e que consome. Então, é um negócio maravilhoso para os países ou para as indústrias que produzem esses produtos, né? Aliás, eu sempre disse que a agricultura é um negócio muito bom para a indústria e para o banco, porque para o agricultor eu não conheço ninguém que ficou rico com a agricultura. Quando nós vemos o aporte energético no sistema tradicional de milho, nós vemos aqui que grande parte é o trabalho do boi e o restante é o trabalho humano. Aí tem um pouquinho de produção de equipamento, produção de semente. Olhem como que é o aporte energético do sistema intensivo de milho. O trabalho humano está aqui, ó,
Essa é a energia do trabalho humano, que é, inclusive, a cabine do trator é com ar-condicionado, então nem suar o cara não sua. E nós vemos que a grande parte são agrotóxicos, secagem, maquinário, combustível, nitrogênio e outros adubos. Ora, pessoal, quando nós vemos essas comparações, nós vemos que a sustentabilidade desse tipo de sistema de produção ela é muito pequena, ela é extremamente questionável. E ontem eu estava lá assistindo uma palestra de um professor de Viçosa, professor Rogério Lana, e ele mostrou um dado muito interessante. Ele mostrou o seguinte, deixa eu ver se eu vou me lembrar. O número é 83. Ele mostrou um dado que para você... É isso mesmo. A produção de boi confinado requer a produção de grão. Considerando a perda de solo para produzir o grão, e considerando o tanto de grão que um boi tem que comer para ganhar 1 quilo de carne, a conta é assim: 83 quilos de solo são perdidos para produzir 1 quilo de boi no confinamento. 1 quilo de carne no confinamento. Só por esse número deveria ser proibido dar grão para boi. Porque o boi que passou 6 milhões de anos coevoluindo com o pasto e com os bichinhos dentro do rumen, para aproveitar o pasto de uma maneira fantástica, né? Quase que um milagre da natureza. Aí nós pegamos esse boi, botamos ele dentro de casa, vamos lá, pegamos um maquinário, petróleo, que a gente sabe que vai acabar, né? Produzimos grão, levamos o grão até o boi, deixamos lá uma montanha de bosta que vira um problema ambiental, para dizer depois que no confinamento o boi ganha 1,5 kg por dia. Um monte de Vomec também, né? Então, minha gente, é um sistema de produção absolutamente irracional, não resiste a uma análise de inteligência. É por isso que o estudante não pode estudar ecologia, não pode estudar as coisas básicas, tem que ir lá direto para a receita. Quem aqui que estudou agronomia, ou zootecnia, ou veterinária, que em algum momento, que não seja a minha disciplina, ficou sabendo de como que é, por exemplo, lá na suinocultura, como é que surgiu o porco? Onde é que vem o porco? Eu, quando me formei, achei que o porco vinha de um confinamento. Era só o que... A disciplina já começa no confinamento, termina no confinamento, então o porco, né, a vida inteira estava lá dentro do confinamento. Mais ou menos quando o sobrinho meu, que quando tomou uma vez lá na fazenda do meu pai leite de vaca, né, diretamente da vaca, e meu pai, muito orgulhoso, perguntou para ele: aí, gostou do leite? E ele respondeu: gostei, é bem bom, mas eu prefiro o de verdade. Qual é o de verdade? É o do supermercado. Então, assim como para uma criança o leite de verdade é o que está no supermercado, não é o... Tem criança que se sabe que o leite vem do ubro da vaca, não toma mais leite. Eu conheço casos desse tipo, né? Porque a gente vive no outro mundo, não tem ideia das coisas de fato. A minha filha, quando tinha 5, 6 anos de idade, me desenhou uma galinha com 4 patas. Me deu de presente uma galinha, um desenho de uma galinha com 4 patas. Então, se ninguém informa, não tem como a gente saber. Ninguém nasce sabendo, né? Bem, pessoal, esse slide aqui eu considero o slide mais importante da minha apresentação. Esse slide ele é um trabalho do Tillman, que é um pesquisador britânico. Esse trabalho foi publicado na Nature em 98, e ele mostrou o seguinte, que um solo submetido à agricultura convencional, depois de 50 anos, ele perde aproximadamente 50% da sua fertilidade natural, medida pelo carbono orgânico e pelo nível de nitrogênio no solo. Aí, a partir desse momento, mais 50 anos, ele continua mantendo, né, mais 50 anos de agricultura convencional, leia-se,
lavração e adubação mineral. Tu vai me dizer que eu tenho que parar de falar, né? Ah, tá. A controladora do tempo não tem relógio. Por favor, ajudem ela. E o Riba saiu ainda? Então, quando se utiliza o cultivo mínimo, depois de 50 anos, você recupera de 50% para 60% a fertilidade do solo. Quando você faz a sucessão natural, ou seja, aquilo que os índios faziam, a agricultura de pousio, né? Algumas pessoas propõem, dentro da agroecologia, a agricultura indígena. Isso é um disparate. É bacana a gente saber como é que era para a nossa cultura. Mas propor como solução para a humanidade a agricultura indígena é uma enorme bobagem. E eu vou simplesmente dizer para vocês como é que eles faziam, para vocês concordarem comigo. Tem alguns estudiosos que consideram que não existe floresta original no Brasil. Que, em algum momento, a floresta que nós vemos no país, inclusive lá na Amazônia, já foi derrubada. Porque os índios eles faziam assim. Eles eram nômades, estabeleciam no local, derrubavam a floresta, exploravam aquela terra com a agricultura deles, até que esgotava a terra. Daí eles mudavam, eles abandonavam aquela terra e iam para outra. E aquilo demorava 200 anos para repor a floresta original. E é mesmo que demora, segundo o trabalho do Tillman, a sucessão natural, o tempo que demora para recuperar a fertilidade original. Então, obviamente, que é uma alternativa que não tem nenhuma sustentabilidade prática. E, finalmente, a adição de dejetos animais, em 40 anos, recuperou a fertilidade do solo. E é por isso que eu disse no começo, quando nós começamos a falar, de que, na minha convicção, a agroecologia precisa ter o casamento do componente animal com o componente vegetal. Agora eu vou passar isso aqui mais rápido. Eu já falei 45 minutos, Maria. O Ribas de 50 a 60. Uma coisa importante na agroecologia, então, é que a gente entenda a natureza e que nós mudemos a nossa mente para trabalhar com e não contra a natureza. A tendência na nossa sociedade é assim, por exemplo, você está doente, você vai no médico e diz assim, ô doutor, eu estou com uma dor aqui, ó. O que o senhor pode me dar para passar a dor? O agricultor chega para o agrônomo e diz assim, apareceu um inseto lá na minha lavoura de milho, ele é assim, assim, assado. O que eu passo para matar aquele inseto? Né? E assim é que a gente se comporta. Então, nunca a pergunta é feita assim, doutor, eu estou com uma dor aqui no braço, por que está me doendo esse braço aqui? O que me levou a doer esse braço? Ou o agricultor chegar para o agrônomo, doutor, por que tem uma lagarta diferente lá no meu milho? O que houve? Por que ela apareceu? Essa é a pergunta que tem que ser feita, porque senão você não resolve o problema. Você aplica o veneno, mata a chamada praga, né? Quando passar o efeito do veneno, a praga volta. É tão simples quanto isso. Então, é preciso nós termos noções de ecologia, incluindo evolução e seleção natural, né? Para entender a natureza e trabalhar com a agricultura. E é preciso a gente aprender a conversar com a natureza. Isso é uma coisa que não é muito fácil, assim, de procurar observar e entender as coisas, estudar, né? Não adianta, a simples observação não leva a nada. A repetição da prática é o cavalo de padeiro, sempre faz o mesmo caminho, né? Agora, quando a gente faz a prática e estuda, especialmente aquilo que a gente tem como dúvida, aí a gente cresce. A evolução e a seleção natural é a história do processo de melhoria da adaptação das populações através da seleção dos genes. E vejam bem essa frase, não é a história do processo de melhoria das populações, é a história
é a história do processo de melhoria da adaptação das populações. Porque não existe uma coisa melhor ou pior na natureza. Existe um determinado ambiente em que, através da seleção de genes, os organismos se adaptam mais ou menos àquele ambiente. Mas o ambiente ele é dinâmico, ele não é estático, né? Eu sempre fazia para os meus alunos uma pergunta nas aulas de etologia, quando eu falava em domesticação, perguntava assim, se deixar um animal que foi domesticado livre na natureza e não fizer intervenção nenhuma, ele vai voltar a ser aquele mesmo animal selvagem que ele foi antes de ser domesticado? Não, não vai. Por que ele não vai? Porque a natureza mudou. Porque a natureza de hoje não é a natureza de 10 mil anos atrás. É outra natureza. Então, ele nunca, né, aquela coisa, né, o que foi nunca mais será, não será mesmo. Então, na verdade, como o ambiente não é estático, ele é dinâmico, né, essa adaptação ela vai num processo de permanente mudança. E aí, nós precisamos estudar o Darwin. Não precisa ser um expert em Darwin. Eu não sou. Eu não sei nada de seleção natural, evolução, nada. Sou um ignorante. Agora, é preciso a gente minimamente entender o que é isso. Entender o que é isso é necessário, né? E a seleção natural, nós temos que entender que o processo de seleção natural, em primeiro lugar, ele requer diversidade. Se for tudo igual, não tem seleção natural. Segundo, que essa diversidade deve dever-se, em grande parte, à genética. Se não tiver diversidade genética, também não tem seleção natural. E, em terceiro lugar, o número de indivíduos que nasce é bem superior aos que chegam à idade adulta. Ou seja, só os indivíduos que carregam os genes de adaptação têm condições de sobreviver e deixar descendentes. E, dessa maneira, multiplicam aqueles genes mais adaptados a um determinado ambiente. Entenderam? Se vocês entenderam isso, vocês nunca mais vão comprar um detergente que diz assim, ó, mata 99,9% dos germes. Porque esse detergente, ele quer dizer o seguinte, que ele deixa 0,1% dos germes adaptados a ele para se procriarem. É isso que ele está dizendo. Que você pode ler cada afirmação de dois jeitos, né? Então, seleciona genes através dos indivíduos mais adaptados. E aí nós estamos cansados de saber, né, que na agricultura em geral o uso de veneno, seja carrapaticida, inseticida, herbicida, né, na verdade, nunca vai eliminar todos os indivíduos. Quando eu era criança, eu imaginava que um dia seria possível exterminar todas as baratas do planeta. Logo, eu vi que seria mais fácil exterminar todos os humanos do planeta, antes de exterminar as baratas, né? Então, isso não é possível. Por mais nojo que a gente tenha de um bicho, ou raiva de uma praga, ou de um carrapato, nós não vamos exterminar nem o carrapato, nem a lagarta, nem a mosca dos chifres, nem, sei lá eu, quantas chamadas pragas ou doenças houver no planeta. Pelo contrário, nós, com o uso desses venenos, nós estamos aumentando a diversidade dessas pragas. Diferentes, né, botando novos desafios de adaptação e de seleção natural. Então, nós estamos selecionando genes adaptados aos carrapaticidas, aos inseticidas, aos herbicidas, e é cada vez maior o número de cidas que tem para vender no comércio. Né? Quando eu fiz agronomia, eu acho que era mais ou menos uns 30 o número de produtos ativos que a gente tinha para usar na agricultura. Hoje eu não tenho nem noção. Alguém sabe? Deve ser o quê? Umas centenas, né? Bem, e aí nós vemos um outro aspecto que eu queria chamar a atenção para vocês, pegando como exemplo a minha amiga vaca. Eu gosto muito de vaca, é um animal muito interessante. Esse animal aqui, que é o auroch, é o Bos primigenius, é o ancestral do boi. Esse animal teve 2 milhões de anos de adaptação no planeta. Olhem bem o tipão dele lá. Ó. Chifre, que serve para se defender, e principalmente para ganhar dos outros machos e ficar com harém para ele. Né?
um animal rústico, grande, de bom porte e tal. Então, esse animal aqui, o fenótipo dele, é o resultado da adaptação da espécie ao ambiente que ele viveu durante 2 milhões de anos. Então, um animal que é resistente a ectoparasito, a endoparasito, né? Ganha muito peso? Não. Mas se passar uma semana sem comida, não morre de fome. Né? Então, tem uma rusticidade bastante grande. Em 1940, mais ou menos, esse animal aqui era o animal domesticado, 14 mil anos de domesticação. Essa é uma vaca pardo suíça, dupla aptidão. Essa foto aqui eu tirei do livro do meu falecido avô. Então, lá nos anos 40, essa era a vaca do momento. 70 anos depois, a vaca do momento é essa aqui. Ó. E vocês podem ver que esta vaca guarda certa semelhança com esta, mas nenhuma semelhança com essa aqui. É um indivíduo totalmente diferente. Então, esse indivíduo ele foi selecionado num ambiente completamente diferente do ambiente desta vaca e desta vaca. Ele foi trazido para dentro de casa, aquela vaquinha holandesa bonita, foi trazido para dentro de casa, foi dado para ela muito grão, muito pasto da melhor qualidade possível. Ali não tinha um carrapato para subir nela, não tinha uma mosca, não tinha verme. Então, a necessidade do animal ter resistência a esses organismos foi sendo perdida. Não precisava. Porque a seleção artificial é um tipo de seleção. É tão seleção quanto a seleção natural. Só que seleciona para outras coisas, para a produção. E essa vaca, de fato, ela é capaz de produzir 90 quilos de leite num dia. É mais do que o meu peso. Num dia. Agora, é formidável, isso é formidável. Mas é sustentável? É outra pergunta aqui. Então, nós não podemos querer uma outra coisa muito importante. Vamos ver o milho. O milho é a mesma coisa. O teocinto, que é a clena mexicana, é um ancestral do milho. Né? Tem também milhões de anos de adaptação ambiental. Aí, há 7 mil anos atrás, os índios pegaram o teocinto e fizeram milho. Aí, em 1930, mais ou menos, 1940, o milho, que não havia o milho híbrido ainda, né? O milho era mais ou menos como aquele ali, que equivale ao milho crioulo de hoje. E hoje nós temos o milho híbrido ou transgênico, que é completamente diferente do seu ancestral. E que também, analogamente à vaca, foi selecionado num ambiente que, se aparecesse um mosquitinho, jogava inseticida, que a adubação era feita milimetricamente de acordo com o potencial genético do milho para produzir o máximo possível. Então, esse milho, ele não está num ambiente, não foi selecionado para o ambiente natural. Ele foi selecionado para um ambiente completamente artificial. E se você quer ter sucesso com esse milho e colher 14 mil quilos por hectare, que de fato você colhe, tem que jogar adubo, tem que jogar herbicida, tem que jogar inseticida. Não tem alternativa, porque senão ele morre. Então, minha gente, primeira lição: fazer agroecologia com o milho híbrido ou com uma vaca holandesa dessas não é possível. Não é possível. Porque não tem como um organismo genético desse se adaptar a qualquer ambiente natural. Ele não tem as defesas para isso. Então, se nós vamos produzir leite, nós vamos buscar uma genética apurada, como o pessoal diz, para aumentar a produção? Vamos. Mas a nossa base, nós vamos partir daquela vaquinha pelo duro, cruza de holandês e Jersey, que o nosso agricultor do Oeste tem. Essa é a vaca adaptada ao ambiente. Então, a partir desse animal que tem adaptação ao ambiente, nós vamos começar a eleger animais bem adaptados e produtivos ao sistema de pastoreio. Isso, de maneira alguma, quer dizer uma volta ao passado. Eu não sou da turma da agroecologia do atraso. Eu sou da agroecologia muito moderna. Inclusive, algumas coisas da legislação orgânica eu questiono porque eu não vejo nenhum fundamento. Por exemplo, por que não pode transferência de embrião? Porque dá um hormônio
para a vaca, para ela ovular? Pode ser por isso. Então, são coisas assim que, né, que a gente não tem, parece alguns dogmas, alguns preconceitos. Eu acho que em ciência a gente não tem que ter dogma. Eu gostaria de concluir a minha parte dizendo o seguinte. Se discute muito dentro da agroecologia, e eu estou trazendo aqui propositadamente para vocês alguns conceitos, vamos dizer assim, bastante fortes, né? Porque eu penso que através do confronto do pensamento, do desafio do pensamento, que a gente pode crescer, né? Vim aqui dizer uma coisa para todo mundo concordar seria muito sem graça. Então, se discute muito dentro da agroecologia a transição. Como tem que ser a transição agroecológica? E aí vem aquele argumento, que eu tenho um slide lá na frente, que eu chamo de pragmatismo idiota. Ai, mas o agricultor vai perder tudo, o que eu vou fazer? Eu tenho que jogar o veneno e tal. Quando você viu uma reação dessa, você pode encomendar o caixão que a agroecologia morreu. Morreu ali a agroecologia. Minha gente, eu gostaria que, por favor, levantasse a mão aqui no plenário. Quantos de vocês fumam cigarro? 2, 3, 4, tá. Muito obrigado. Quantos de vocês já fumaram e pararam de fumar? Esse fumante que parou, né? Porque esses fumantes não existem. Muito obrigado. A pergunta para os ex-fumantes e para os fumantes. É possível parar de fumar de maneira lenta e gradual? Não, hoje eu vou fumar 2 a menos, amanhã 2 a menos. Daqui um mês eu parei, daqui um mês eu vejo uma carteira de cigarro e como ela. Tal a minha vontade de fumar. Então não existe, a agroecologia é a mesma coisa. Agora, quando você para de fumar, no dia que tu decidir eu não fumo mais, pode saber que vai ter momentos que você vai ter uma vontade assim que, né, de não se aguentar. Me ensinou, por acaso, aprendi isso uma vez comprando cigarro com uma moça que vendia cigarro, que eu comentei que eu queria parar, que disse assim, não, mas isso aí dura 15 minutos. Se você aguentar 15 minutos, a vontade passa. E passa. Então, você vai ter que se segurar durante 15 minutos. Sei lá, eu fazer o quê? Correr, se atirar, entrar no chuveiro, qualquer coisa, durante 15 minutos passou. Eu sei que a tia ocorre. Comer a bosta da vaca, algo assim. Tem que ser uma parada radical. Fumar a bosta da vaca, inclusive. Então, pessoal, a transição para a agroecologia é que nem parar de fumar. É uma decisão mental. Você tem que dizer assim, não, eu agora vou parar com esse sistema de produção e ir para esse. Eu vou mudar. Então, da mesma maneira como você diz, eu vou parar de fumar, sabe que tem que aguentar o repuxo. Não vai ser uma transição lenta, gradual e segura. Não, vai doer na alma. Vai. Como toda transição radical, é assim, né? Então, vejam bem, nós falamos lá naqueles slides do quanto vai de inseticida, de nitrogênio, de herbicida nas lavouras convencionais. Se vocês fizerem a conta, vocês vão ver que, na média, acima de 80% da receita de uma lavoura é custo de produção. Ou seja, você vendeu 14 toneladas de milho, por exemplo, a R$ 2.500, mas você gastou R$ 2.000 para produzir aquelas 14 toneladas de milho. Em geral, é isso aí, não é isso, Ribas, mais ou menos? A sobra é de 7 a 11%, diz o Ribas, que estuda isso, né? Eu estou sendo mais generoso, sobra 20%. Bom, se sobra 7% ou sobra 20%, não importa. Agora, imaginem o seguinte, se eu gasto, né, vamos botar 20%. Se eu gasto para produzir 15 toneladas de milho, eu gasto 12.000 toneladas, qual é a diferença de eu colher 3 toneladas
e não gastar nada? Nenhuma. A diferença vai ser para Monsanto, para Cargill, para Bunge. Para mim, nenhuma. O ambiente agradece, menos veneno nos rios, mais peixes, mais pássaros. Né? Então, a gente tem que estar preparado para isso. Tem que ter convicção. E tem que saber, o milho crioulo produz, em média, aí 4, 5 toneladas por hectare. Em saco? Não, saco 40 dá mais de 100. O saco, depende, 60 ou de 40. Em alguns lugares. 60 vai dar 90 sacos. 80, 90. A média do estado do milho crioulo é 5 mil quilos por hectare. Segundo o pessoal que trabalha com isso. Bem, então, o pressuposto da transição. O primeiro pressuposto é a convicção. Se você não tem convicção em parar de fumar, não pare de fumar. Se você, todo fumante que parou de fumar sem convicção voltou a fumar. Então, tem que ter convicção. Segundo, não gastar, utilizar insumos endógenos. Se tu parar de gastar, já é um grande negócio. Mas é um grande negócio se tu não gastar nada. Em terceiro lugar, conhecimento de tecnologias agroecológicas comprovadas. Comece com aquilo que você sabe o resultado que vai dar. Não me invente assim, eu vou começar uma criação agroecológica de avestruz. Quem sabe fazer isso? Sabe? Eu não sei. Acho que ninguém sabe. Então, não façam isso. Agora, não, eu vou começar, então, com leite em PRV agroecológico. Bom, isso aí, a gente, alguma experiência, algum suporte tem. Eu vou começar com plantio direto de milho na mucuna. Bom, isso aí tem gente também que tem conhecimento, certo? E ter assistência técnica. E aí eu queria fazer uma separação muito forte entre fé e convicção. Eu conheço muita gente que tem fé na agroecologia. Eles acreditam na agroecologia. Vestem camiseta da agroecologia, põem brinquinho da agroecologia. Tudo aquilo, mas, na hora que aperta, manda jogar veneno na pastagem. Desculpa, na lavoura. Manda gradear a pastagem para fazer pasto. Porque vai faltar comida para o gado. Dão Ivomec de novo. Ou seja, não tem convicção. A agroecologia tem uma boa... Se vocês forem no Congresso da Agroecologia, semana que vem tem um, são congressos maravilhosos. Mas tem uma parte social do Congresso, como todo Congresso tem, que é pura tietagem. É um sendo mais agroecológico que o outro. Isso é muito legal, mas isso aí não resolve o problema da produção agroecológica. Tá? Então, a fé é baseada na esperança, na crença em valores subjetivos. Tem uma igreja aqui na Mauro Ramos, aqui pertinho. Lá vocês vão saber tudo sobre fé. Agora, convicção é outra coisa. A convicção precisa da comprovação científica ou empírica. Precisa de dados objetivos. Se eu pegar o Juan aqui, pendurar ele de cabeça para baixo e disser para ele, Juan, quanto que é 2 mais 2? Ele vai me responder que é 4. Aí eu começo a dar choque nele, a bater nele, até ele dizer que 2 mais 2 é 5. Aí eu, tá. Então, 2 mais 2 é 5, Juan? É 5, professor, é 5. Tudo bem, está liberado. Ele se convenceu que 2 mais 2 é 5? Não, porque ele tem a convicção. O Giordano Bruno, o Galileu, quando negou, né, que a Terra girava sob o Sol, porque senão ele ia para a forca ou para a fogueira, ele saiu dizendo, mas que gira, gira, porque não adianta, ele sabia, ele tinha convicção. Ele podia ir lá e dizer o que os padres quisessem ouvir, depois ele ia, né, a convicção dele. Então, minha gente, o que traz a convicção? O que traz a convicção não é duas coisas, é uma só, é o conhecimento científico ou empírico. Se você tem o conhecimento, você tem a convicção. Se você não tem o conhecimento, não tem a convicção. A ausência de convicção e falta de conhecimento da agroecologia e o recurso ao que dá certo. Isso é o que eu chamo de pragmatismo idiota. Mas o cara vai perder lavoura. Não, vou jogar um veneno, Só mais uma vez. Essa do só mais uma vez se perpetua, né?
Então, durante a transição, a gente não faz concessão. Não tem meio termo, não tem redução gradual de adubo, não tem redução gradual de veneno, não tem redução gradual de área. Ou faz ou não faz. Ou segue no convencional, procurando fazer o convencional da maneira mais racional possível, sem lavar tambor de veneno no rio, né? Usando equipamento para usar veneno, usando o mínimo possível de adubo, né? Enfim, faz o convencional de maneira o mais racional possível ou faz agroecologia. O meio termo não funciona. Não existe meio termo. É mentira. Me mostrem um meio termo que funciona. Eu não conheço. E aí eu gostaria de finalizar a minha exposição dando para vocês um exemplo, né? Claro que quando nós falamos de animal, tem exceções? Tem sim, claro. Tu não vai deixar de dar um antibiótico para o animal quando ele está morrendo. Assim como tu não vai deixar de dar um antibiótico para uma pessoa quando ele está morrendo. Mas isso aí é exceção. É muito diferente de você criar animal botando antibiótico na ração, como se faz com suínos e com aves, não é de você dar um antibiótico para um animal que está agonizante por uma doença que pegou. São coisas bem distintas. E eu queria concluir contando para vocês uma história que aconteceu comigo esse ano, né? Depois de muito ir em casa de agricultor familiar, em casa de assentado rural, né, assentado da reforma agrária, e sempre o sem terra era eu acabei finalmente conseguindo comprar um pedaço de terra. Eu não vou dar as coordenadas, Ribas, para ti, porque tu vai querer fazer uma ocupação lá. A Cascavel fez um preço especial para ele. E implantei, depois de 2 anos de luta, consegui um financiamento do ABC e implantei um PRV. E eu comecei o PRV no dia 15 de junho deste ano. E, minha gente, esse ano, quem conhece o interior do estado sabe que esse ano foi muito ruim o inverno. Muita chuva, muito frio, pouco pasto. E eu tinha lá o gado, só no pasto, né? E eu vendo que a coisa estava ficando difícil, o pasto estava levando as vacas, né, a rapar até o final e tal, comer tudo. Em determinado momento, alguém me disse assim: por que o senhor não abre essa cerca para as vacas poder comer esse pasto todo aí, que elas estão passando fome? Eu digo, porque se eu fizer isso, daqui a 20 dias eu não tenho mais nada de pasto, e aí as vacas não vão passar fome, elas vão morrer de fome. Agora, eu tinha essa convicção para atravessar esse período de 2 meses, que foi o que durou, 2 meses, 2 meses e meio, e hoje vocês podem ir lá, as vacas estão tudo gordas, tivemos 100% de parição, vão tudo emprenhar de novo. Então, você tem que ter a convicção. Eu tinha certeza que ia dar certo. Eu não tinha nenhuma dúvida de que ia dar errado. Porque eu acredito na tecnologia, porque eu conheço a tecnologia, né, praticamente desde que eu nasci. Então, minha gente, para trabalhar com a agroecologia, é preciso, fundamentalmente, 2 coisas. A primeira é conhecimento, é estudar. E a segunda coisa é ter convicção, que é decorrente da primeira. Quem tem convicção e tem conhecimento vai fazer crescer a agroecologia, né? Então, é esse caminho que eu convido vocês, que são a maioria daqui são estudantes, a trilhar. Eu teria outras coisas para falar, Ribas, mas eu acho que chega por hoje. Muito obrigado. Tu tem aí, ó. Eu ia pedir uma salva de palmas.